Campanha Fevereiro Roxo visa conscientizar a população para doenças crônicas como a fibromialgia, o Alzheimer e o lúpus. Há 6 anos, Ana Laura e a família começaram a perceber os primeiros sinais de perda de memória no avô Sebastião. Com acompanhamento médico, monitorando o avanço dos sintomas, foi diagnosticado o Alzheimer. A gente teve que arrumar alguém para ficar com ele, alguém que vai lá fazer comida, lembra ele que ele tem que comer, lembra que ele tem que tomar banho. Às vezes ele usa a mesma roupa por dias porque ele esquece. Assim, ele não esqueceu ainda das pessoas. Por exemplo, eu, a minha irmã, o meu pai, a minha tia, os filhos dele, né? Ele não esqueceu ainda. Mas aí diagnosticou, ele iniciou o tratamento com um adesivo que coloca nas costas, assim. A gente colocava nas costas justamente porque ele via no braço, lembrava, esquecia que era o tratamento e tirava, né? Nas costas ele não lembrava. E depois ele começou com o canabidiol, que aí foi, assim, a melhor coisa para ele. O Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo, caracterizado pelo comprometimento cognitivo e da memória. A doença tende a se manifestar principalmente na velhice, mas alguns fatores podem colaborar para o surgimento acelerado dos sintomas. Alguns fatores associados à meia-vida a gente considera como fatores de risco, que são os hábitos tóxicos, o etilismo, o tabagismo, o sedentarismo, as comorbidades, a obesidade, a hipertensão, a dislipidemia, que é a alteração do colesterol, o diabetes, que é uma doença inflamatória metabólica, estão associados ao adiantamento, à manifestação mais precoce ou acelerada da doença. Apesar de não existir uma cura para o Alzheimer, alguns tratamentos buscam controlar os sintomas. O diagnóstico precoce é uma das principais formas de tentar retardar a evolução da doença. Quando a pessoa ela começa a ter alguma queixa de memória, da linguagem, da orientação espacial, e isso tem gerado algum desconforto, algum prejuízo propriamente dito para as atividades do dia a dia, ela já deve procurar uma ajuda para fazer uma avaliação e entender se existem causas secundárias ou outras que não estão relacionadas a um quadro degenerativo. O diagnóstico precoce envolve justamente isso, a tentativa de preservação funcional desta pessoa durante mais tempo na vida. A campanha Fevereiro Roxo foi criada para conscientizar a população sobre 3 doenças: Alzheimer, lúpus e fibromialgia. A princípio, elas podem parecer bem diferentes, mas têm algumas características em comum. São crônicas e incuráveis, mas se identificadas em estágios iniciais, os sintomas podem ser controlados e o paciente manter uma boa qualidade de vida. A fibromialgia é uma doença reumatológica que causa dores constantes por todo o corpo. O tratamento consiste no uso de medicamentos e em terapias integrativas, que envolvem atividades físicas e psicoterapias. Em atividade física regular. E o tratamento medicamentoso, a gente tenta associar um que consiga modular a dor, então reduzir o limiar de dor para dar mais qualidade de vida para o paciente e também melhorar a qualidade do sono. E a psicoterapia entra como um apoio, porque a gente sabe que a fibromialgia tem muita associação com sintomas de estresse, de ansiedade, de depressão. Já o lúpus é uma doença autoimune sistêmica, que pode atacar diferentes órgãos e tecidos do corpo. Os sintomas variam dependendo do grau e dos órgãos acometidos pela doença, mas ela também pode ser controlada, desde que seja feito um acompanhamento médico. Como a maior parte das pessoas atribui o lúpus a uma doença extremamente grave, limitante, inclusive associada com risco de óbito, o paciente tem uma negação muito grande em relação a esse diagnóstico, o que às vezes atrasa a aceitação e o início do tratamento. Mas isso não acontece. A gente sabe sim que é uma doença com potencial gravidade, mas nos últimos anos o diagnóstico tem sido cada vez mais precoce e a gente tem um arsenal maior de tratamento.